Boa tarde, senhores jornalistas. Antes de mais, queremos agradecer a vossa presença aqui nesta conferência de imprensa, onde vamos abordar um tema que nos parece de grande importância para a região. Apesar de se estar a falar de uma escola em particular, nós achamos que pode ser importante já tratarmos deste assunto antes que ele se estenda a outras escolas. E nós estamos a falar no seguimento da Portaria 115 de 2016, que foi publicada no dia 30 de março, e podemos aqui remeter também para um outro documento importante, que é o Decreto Legislativo Regional 6 de 2016, do dia 8 de fevereiro. Efetivamente, foi com este decreto regional que se criou o Instituto da Qualificação IP-RAME. Na altura, foi-nos pedido um parecer e o SPM emitiu um parecer sobre a criação deste Instituto e, mais especificamente, sobre a integração da Escola Francisco Fernandes, Escola Profissional Francisco Fernandes, neste Instituto. E eu vou ler aquilo que na altura disse o nosso parecer. O SPM discorda da integração da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes no futuro Instituto para a Qualificação. Tendo a referida escola profissional assumidamente a natureza de escola pública, aquilo que defende o SPM é a manutenção da sua autonomia enquanto escola e que a eleição dos seus órgãos de gestão sejam democraticamente eleitos, a exemplo do que acontece nas restantes escolas públicas. E este parecer, apesar de ter sido feito a quanto do decreto, já previa aquilo que infelizmente se veio a concretizar com a Portaria 115. Porque o que nós constatamos nesta portaria é que os professores estão completamente afastados dos órgãos de gestão, administração e direção da Escola Dr. Francisco Fernandes. E isso para nós é um aspecto totalmente negativo. Não podemos aceitar que numa escola pública, e isso nunca é posto em causa, apesar da integração da escola no Instituto, mas não podemos aceitar que numa escola pública os professores sejam arredados dos órgãos de direção, administração e gestão. E esse é o primeiro aspecto que nos leva a contestar aquilo que está plasmado nesta Portaria 115. Porque, e este já podemos passar ao segundo aspecto, porque para além dos professores estarem arredados destes órgãos, também os titulares dos mesmos órgãos não são democraticamente eleitos. Todos os titulares destes órgãos de direção, administração e gestão são nomeados. E esse é um segundo aspecto que nos desagrada. Não só os professores podem ficar totalmente arredados desses órgãos, mas quem vier a ocupar esses lugares também não é eleito. E reparemos, estamos a falar aqui nos órgãos que são os seguintes. Se lermos a portaria, nós vemos que há um diretor, há um adjunto pedagógico e há um presidente do Conselho da Comunidade Educativa. O diretor é o vogal do Instituto. Por inerência, esse vogal do Instituto da Qualificação desempenha também o papel de diretor da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. Não tem de ser professor. Este diretor nomeia um adjunto pedagógico. Esse adjunto pedagógico, como eu disse, é nomeado e não é eleito pelos professores, é apenas nomeado. Por acaso sabemos que na constituição destes órgãos atualmente vai ser uma professora, que era aquela que vinha desempenhando o cargo de diretora anteriormente. Mas nada diz na portaria que tem de ser um professor. Portanto, diz simplesmente que é nomeado pelo diretor, o adjunto é nomeado pelo diretor e nada diz que este adjunto pedagógico tem de ser um professor. O facto de lá pedagógico não diz que é um professor, nem é traçado nenhum
perfil daquilo que deve ser qual é o perfil do diretor, do adjunto pedagógico. Depois temos ainda um órgão, que é o Conselho da Comunidade Educativa, que tem um presidente e também este presidente é nomeado. E é nomeado pelo Sr. Secretário. Como se pode ver no artigo 15 da Portaria 115, diz: o presidente do Conselho da Comunidade Educativa é designado por despacho do presidente, desculpe, não é pelo seu secretário, é pelo presidente do Instituto da Qualificação. Nós encontramos então aqui uma série de órgãos de direção, administração e gestão e nenhum deles é por eleição e todos eles podem ser ocupados por entidades, por pessoas que não sejam professores. Embora haja a garantia de que na atual equipa haverá um professor como adjunto pedagógico e um presidente da comunidade educativa também professor, o que é certo é que, segundo a Portaria 115, isso não está garantido. Portanto, no futuro podemos ter uma escola pública que é gerida por outras pessoas que não professores. E isso para nós é um problema, porque se trata efetivamente de uma escola. Se se tratasse de um outro organismo, nada teríamos a opor. Mas achamos que a gestão das escolas não pode ser feita sem os professores. E aqui nós podemos remeter para o que já se passou nos anos 2000, 2000 e pouco, a quando da proposta da Secretaria Regional da criação de órgãos de direção, administração e gestão das escolas sem professores. Isso depois foi contestado e o Tribunal Constitucional veio, mais tarde, a dar razão à posição do SPM, que sempre contestou esta organização das escolas. Portanto, atualmente nós estamos a ver aqui um recuperar daquilo que já aconteceu no passado, embora em moldes diferentes. Porquê? Porque agora esta escola foi integrada no Instituto da Qualificação. E este, para nós, é um problema. Portanto, nós vemos que aqui a escola perde a sua autonomia. Quem gere o Instituto da Qualificação é um presidente do Conselho Diretivo, também ele é nomeado pelo seu secretário. E daqui temos o presidente do Conselho Diretivo, temos o vogal, que é diretor da escola, este nomeia um adjunto pedagógico e também nomeia o presidente do Conselho Diretivo, nomeia também o presidente da comunidade educativa. Portanto, isto para nós é claro, não podemos aceitar esta situação, mas para além destas questões gerais, portanto, da falta de professores nos órgãos de gestão, administração e direção das escolas, e também para a falta de democraticidade na composição destes órgãos, nós também chamamos a atenção para um outro aspecto particular que tem a ver com o Conselho da Comunidade Educativa. E numa reunião que já tivemos com os responsáveis do Instituto, foi-nos apresentada a criação do Conselho da Comunidade Educativa como algo inovador, algo que seria um passo em frente na gestão desta escola. E foi equiparado àquilo que acontece nas escolas públicas em geral, dizendo que nas escolas públicas há um Conselho da Comunidade Educativa, e isso é verdade, há efetivamente, mas só o nome é que é igual, porque depois a composição é totalmente diferente. Enquanto nas escolas públicas em geral, o Conselho da Comunidade Educativa tem professores que representam os professores, porque são eleitos, há listas que são eleitas pelos professores para esse órgão. Aqui, uma vez mais, nós não temos os professores devidamente representados. O que temos aqui são pessoas que, por inerência, ocupam esse lugar no Conselho da Comunidade Educativa. Porque apenas os coordenadores gerais de modalidade formativa, apenas eles têm assento neste órgão e apenas eles são os professores que estão neste órgão. Não há, devidamente, professores eleitos para representar os professores em geral. São apenas os coordenadores gerais das modalidades formativas. E isto para nós também é um problema, porque os professores não estão devidamente representados e, ainda por cima, estão em minoria neste órgão. Os professores, nós perguntamos quantos é que seriam estes coordenadores,
não nos souberam dizer exatamente, mas parece que não andará por mais de 4 coordenadores. Quando o Conselho da Comunidade Educativa tem depois muitos outros elementos, e muito bem, e deve ter, de outras áreas, de funcionários, de pessoal não docente, dos encarregados de educação, dos alunos, da autarquia, de organizações locais. Está tudo bem. Só que os professores estão representados em pequena quantidade e também os professores não elegem os seus representantes. E, portanto, estas são aquelas questões, são os 4 pontos que nos levam a achar que estamos perante algo que é preocupante em termos do futuro da Escola Francisco Fernandes. Porque se olharmos para aquilo que era a escola, como vinha funcionando, e para aquilo que é, através da sua incorporação no Instituto da Qualificação, nós vemos que a sua força sai claramente diluída e enfraquecida, ainda por cima, com órgãos de direção, gestão e administração que não são devidamente eleitos e que são nomeados. Então, nós achamos que isto é claramente gravoso para o futuro da escola, em especial desta escola, mas também para a educação em geral na região autónoma da Madeira. Para além desta denúncia, que medidas é que o sindicato vai tomar? Só um instante, que eu vou buscar o Já está? Portanto, em relação à sua questão, quais as outras ações que seguirão, eu começo por dizer que esta é a segunda. Nós tivemos, semana passada, um encontro com os responsáveis do Instituto da Qualificação, onde quisemos clarificar algumas questões que tínhamos lido na portaria, onde quisemos saber aquilo que está a ser pensado para esta alteração no funcionamento da escola. E, depois desses esclarecimentos, achámos que era preciso, em primeiro lugar, alertar e denunciar esta situação que achámos, como eu disse, muito gravosa. De seguida, vamos, evidentemente, reunir com os professores. Nós já estivemos, lembro que tivemos um plenário na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, se não estou em erro, em finais de fevereiro ou princípios de março, onde já constatamos que havia uma grande preocupação por parte dos professores com aquilo que lhes ia acontecer. Na altura só era conhecido o Decreto 6, de 2016. Sabíamos que ia ser regulamentado tudo através de uma portaria, como estava previsto no decreto, e nós prometemos aos professores que iríamos dar continuidade à informação junto deles. Portanto, nós vamos reunir com os professores, vamos dizer aquilo que é a nossa posição, vamos dizer aquilo que nos preocupa e, evidentemente, também vamos levar estas preocupações à tutela. Nós temos agendadas em breve 2 reuniões com o seu secretário, melhor, com a tutela, uma será com o seu secretário, outra poderá não ser, mas não estava agendada esta questão. No entanto, vamos tentar, com eles já, ver se é possível nessas reuniões, em alguma dessas reuniões, tratarmos desta questão. Se não for possível, evidentemente, vamos agendar com o seu secretário uma reunião para tratarmos este assunto com o desenvolvimento e a profundidade que ele nos merece e mostrar claramente, como já fizemos junto dos responsáveis do Instituto, mostrar a nossa preocupação com esta situação. Não sei se querem fazer mais alguma questão. Só uma... Para complementar, quantos professores é que têm aquela escola? Nós tivemos, na altura, na escola, como eu disse, aquela escola é uma escola sui generis em termos de corpo docente, porque professores que pertençam ao quadro daquela escola só são 3. No entanto, a escola tem mais de 60 professores neste momento a trabalhar. Nós fizemos no outro dia a reunião, e não sei dizer exatamente quantos, mas tinha 60 e qualquer coisa professores. Até é uma escola cujo corpo docente, em termos de lugares do quadro, não corresponde às necessidades da escola. E compreendemos que, nesse aspecto, seja uma escola específica. E essa é uma outra questão. O mapa de pessoal. Essa é outra questão, que também estamos atentos a ela, mas, neste momento, não podemos avançar muito mais. Agora, em termos dos órgãos de direção, gestão, estamos muito preocupados, evidentemente.
Mas a escola neste momento está a funcionar com 60 e muitos professores. Está bem? Se me permitem só dar aqui uma chega, é evidente que esta nossa preocupação tem também, e prende-se com o facto de, e vamos questionar a tutela sobre isso, é que este modelo que está aqui, nós costumamos dizer aqui um bocado em ensaio, não é? Se este modelo de gestão, direção e administração das escolas será um modelo que a tutela, que ainda ou não disse, não é? Prevê para as restantes escolas da região, porque se nós formos relembrar o programa do governo, do atual governo, esta questão está lá, não é? A alteração do modelo de gestão. E, efetivamente, nós já tivemos, no início dos anos 2000, também aqui uma tentativa de retirar a democracia para a eleição dos órgãos das escolas, que foi defraudada, não é? E o Tribunal Constitucional deu razão na altura às pretensões do Sindicato dos Professores da Madeira e não sabemos se a tutela se prepara novamente para voltar a fazer alguma experiência nesse sentido. Lamentamos também que, até porque nós, no nosso parecer, demos pistas nesse sentido e nós não conhecíamos a documentação e a própria Assembleia também não, mas que nenhum grupo parlamentar, na altura da discussão, e mesmo o representante da República, tenha colocado ou tenha lido nas entrelinhas que poderia estar aqui em preparação uma tentativa de retirar a democraticidade à eleição dos órgãos das escolas, que para nós foi evidente, não é? E chamámos a atenção para isso no nosso parecer, e que nem a Assembleia Legislativa da Madeira, nem o representante da República têm olhado para isto com alguma atenção. Claro que a portaria, não sendo um documento de autoria ou que tenha que passar obrigatoriamente por parte da Assembleia Legislativa da Madeira e pelo representante da República, acaba por limitar, não é, aquilo que são os espaços da denúncia, a não ser a denúncia pública, é isso que nós estamos aqui a fazer, porque não passa pelo crivo destes órgãos de soberania da região autónoma da Madeira, ficando aqui o Governo um bocadinho à vontade para fazer o que bem entende. E isto tem que ser denunciado, é isso que nós estamos aqui a fazer e continuaremos a fazê-lo nos espaços próprios e naqueles em que for possível fazê-lo.